Vamos fechando os nossos olhos e trazendo Jesus sempre à nossa frente, sempre conosco, sempre nos acompanhando, nos orientando em todos os instantes. E tantos ensinamentos que Ele deixou, que deixa ainda nos dias de hoje e que deixará para sempre, para que cada um de nós possa colher novas orientações, novas informações e crescer com aquilo que Ele nos deixa. Hoje, vamos pensar como tem sido a nossa maneira de nos relacionarmos com o próximo. É tão fácil julgar, é tão fácil condenar, é tão fácil executar. Nós ainda fazemos o trabalho completo. Que possamos aprender com Jesus a procurar entender a dificuldade do irmão, porque nós precisamos que ele também entenda as nossas dificuldades. Nós carregamos tantos problemas ainda, e todos nós, caminhando nessa vida, nessa caminhada, estamos tentando melhorar a cada novo instante. Então nós te pedimos, esteja conosco sempre, para que possamos sempre crescer com a Tua presença. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos que estão aí nos acompanhando. Flávia Paparelli, Aloê, tudo bem, Aloê? Mauro. Nós vamos falar hoje sobre atire a primeira pedra. Acho que todo mundo conhece essa passagem, né? Mas nós vamos tentar esmiuçar um pouquinho para vermos o que podemos colher de aprendizado. É tanta coisa, né? Então, as orientações de Jesus, não podemos esquecer. Amar o próximo, perdoar, compreender o próximo, auxiliá-lo, fazer a ele aquilo que gostaríamos que ele fizesse a nós. Isso nós já sabemos. Importante é colocar em prática, né? Mas porque nem sempre fazemos isso. Infelizmente, ainda falhamos, né? Estamos constantemente apontando o dedo, criticando, condenando, mesmo sem conhecermos a verdade, mesmo sem sabermos das condições daquele que eventualmente teria falhado. Não sabemos. Entretanto, apontamos o dedo, condenamos e executamos, né? Fazemos o serviço completinho. E nós falhamos também. E como falhamos, né? Talvez de forma até mais grave do que aquele a quem condenamos. Mas apontamos o dedo. E vamos então ver um episódio marcante. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Nós vamos ler e depois vamos fazer comentários a respeito, né? Diz assim: então os escribas e os fariseus eram os doutores da lei. Os fariseus eram aqueles que seguiam a lei de Moisés de uma forma rígida, que Jesus teria dito, né? Sepulcros caiados, às vezes, por fora tão bonito, mas por dentro sujeira, né? Então os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério, e pondo-a ao pé no meio do povo de Jesus, disseram a ele: mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras, ou seja, pedra, né? Apedrejada. Qual a sua opinião sobre isso, Jesus? Perguntaram. Eles diziam isto para o tentarem e terem do que se acusá-lo, né? Poder acusá-lo. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo, e aí, Jesus, o que você vai falar? Ele se levantou e disse: só isso.
aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo-o falar daquele modo, quem tivesse sem pecado, sem erro, atire a primeira pedra, se retiraram, um após outro, afastando-se primeiro os mais velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com uma mulher. Na verdade, Pedro estava ali também. A sós com uma mulher, colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: Mulher, onde estão os que te acusaram? Ninguém te condenou? Foram todos embora. Ela respondeu: Não, Senhor, ninguém me condenou. Disse-lhe Jesus: Também eu não te condenarei. Vai-te, e de futuro não tornes a errar. Essa passagem, tão simplesinha, tão pequena, que nos leva a raciocinar muito como tem sido a nossa forma de agir com os outros, né? Então vamos ver. Escriba e fariseus levaram a mulher exigindo que ela fosse apedrejada. Eles alegam que tal proceder está lá na lei de Moisés. Foi pega em adultério, tem que ser apedrejada, tem que ser morta. Então os escribas e os fariseus, aqueles que seguiam a, entre aspas, pé da letra, a lei de Moisés. Ao pé da letra, entre aspas, né? Então alegam que tinha que ser apedrejada de acordo com a lei de Moisés. Como sempre, eles estavam tentando colocar Jesus de túnica justa. É uma situação difícil para Jesus. Por quê? Se Jesus concordasse com a morte daquela mulher, seria contrário à mensagem que ele trazia e que as pessoas já estavam habituadas a ouvir. Ué, Jesus concorda em matar a mulher? Ele que fala para não matar, está concordando em matar? Se ele discordasse do apedrejamento, não pode matar, né? Colocaria Jesus contra as orientações de Moisés, portanto, contra o entendimento do povo, do judaísmo, né? Jesus estaria promovendo a desordem. Só que a lei de Moisés, isso está em Deuteronômio, um dos 5 primeiros livros, escrita atribuída a Moisés, que fala das leis mosaicas, de autoria do próprio Moisés. A lei de Moisés previa o apedrejamento não só para a mulher. Afinal de contas, a adúltera não foi sozinha. Então, previa também o apedrejamento para o homem. As leis mosaicas eram duras, extremamente duras. Por isso que Jesus veio 1500 anos depois para ajustar a lei. Ele orientaria para não cometer o erro, mas a punição nunca poderia ser da forma como estava na lei mosaica, né? Então, ali, naquela época, uma sociedade extremamente machista, né? Infringindo a lei mosaica, as pessoas ali, os fariseus, né? Os escribas. Nesse episódio, eles omitiram a figura do homem. A mulher foi pega em adultério. A lei diz que tem que ser apedrejada. E o homem? Esqueceram do homem, né? Defenderam a classe. Ou seja, os próprios fariseus e escribas, que falaram que não poderiam se equivocar na aplicação da lei, teria que aplicar a lei de Moisés de uma forma justa, ali já estavam desobedecendo a lei, né? Que malandragem. Jesus, diante daquela situação, não se alarmou. Não, de forma nenhuma com aquela situação. Ele tinha o domínio total da situação. Agachou-se e ficou a escrever na areia.
E as pessoas ali prestando atenção. O que esse Jesus vai fazer agora, né? Um gesto simbólico e trazendo uma grande mensagem. Ele começa a escrever na areia com o dedo. Escrever na areia com o dedo? O que vem a ser? Estaria escrevendo os equívocos praticados pela mulher? O mal, escrito na areia, se apaga. O vento apaga. A água apaga. O tempo apaga. As coisas mudam. Então não era para ficar tão rígido naquilo, da forma como eles queriam. Ou seja, a morte em razão de um equívoco. É equívoco, sem sombra de dúvida, né? Então Jesus, escrevendo na areia dessa forma, estava nos dizendo, em outras palavras, que tudo é temporário, né? E tudo caminha para o melhor sempre. Sempre acontece a evolução. Não podemos entender nunca, jamais, que Jesus concordava com o proceder daquela mulher. Não concordava, né? De forma nenhuma, de forma nenhuma. Tanto que no final nós vamos ver, né? Vá e não tornes a errar, né? Só que diante da insistência, né, dos fariseus, dos escribas, ele deixa uma frase. Quem nunca errou, atire a primeira pedra. Com isso, ele estava chamando aquele povo a analisar a sua consciência. Ela errou, mas quem nunca errou? Nunca errou. Por favor, pega a pedra, atire nela. O que eles fizeram? Examinaram a própria consciência. E aconteceu o quê? Saíram dali, jogaram a pedra no chão, viraram as costas, porque viram que tinham os defeitos, né? Muitas vezes maior do que o defeito daquela mulher, se retiraram. E aí, na narrativa ainda diz que retiraram-se, começou a retirada a partir dos mais velhos e depois os mais novos. Por que os mais velhos? Tinham tido muito mais tempo nesta caminhada para errar, e devem ter errado muito mais do que os mais novos. Então, ao analisar a consciência, puxa vida, o que eu ia fazer? Retiraram-se e foram embora. Jesus perguntou então à mulher, onde que estão os seus acusadores? Eles saíram, não te acusaram? E aí Jesus diz, eu também não te condeno. E aí, para mostrar realmente que ele nunca concordaria com o equívoco, muito embora compreendesse o equívoco que todos nós praticamos, ele compreende. Pode não bater palma, mas ele compreende e vai querer nos auxiliar sempre a aprender, né? Então Jesus diz, vá, eu não te condeno também, vá e não erres mais. Ou, mulher, mude o teu comportamento, desperte, ande pelo caminho certo. Então, vamos pensar. A censura da conduta alheia, né, o comportamento dos outros, pode ter alguns motivos para fazermos isso. Um deles, por exemplo, é reprimir o mal que aquela pessoa está cometendo, né? Isso é louvável. Olha, a pessoa está errando ali, eu vou até ela e comento, olha, não está legal, vê se dá uma ajeitada aí. Isso é necessário, né? Necessário. Como o pai faz para com seu filho. Filho, não é assim, corrija, não é dessa forma. Então, reprimir o mal é louvável, é necessário. Mas vamos lembrar que Jesus também disse, converse entre você e ele, sem alarde. Eu vou reprimir entre aspas, vou alertar alguém sobre um mal que ela está praticando. Eu devo chegar para ela, num cantinho, meu amigo ou minha amiga, olha, eu percebi isso assim, assim, assado. Será que está correto isso? Dá uma analisada.
né? Eu e a pessoa, tá? Então isso é louvável. Mas quando eu aponto, censuro a conduta de alguém em voz alta, no meio dos outros, aí já a coisa já não está correta. Eu já estou talvez tentando fazer desacreditarem daquela pessoa, né? Ou de alguma outra pessoa. Mas ao apontar o dedo, fazendo alarde, eu estou criticando de tal forma que todo mundo olhe e condene aquela pessoa. Piora a situação. Não é correto. Não estarei auxiliando aquela pessoa a se recuperar com relação ao equívoco que porventura ele está praticando. Porque também nunca eu posso ter certeza total que aquilo é equívoco e o equívoco não está aqui da forma como eu verifiquei. Né? E às vezes eu acabo querendo desacreditar aquela pessoa, mas também desacreditar por tabela outra pessoa que esteja ali, né? Naquele caso, por exemplo, da mulher adúltera, eles censuraram a mulher, queria ser apedrejada, queriam que ela fosse apedrejada, mas na verdade eles queriam atingir Jesus, desacreditar Jesus, né? Por tabela. Então nós temos que ter esse cuidado. E quando nós alertamos alguém, serve ainda, às vezes, se estamos equivocados, para nos mostrarmos em condição superior. Nossa, ele errou, mas ele veio aqui e colocou tudo em ordem. Eu não coloco em ordem nem a minha vida, eu tenho dificuldades, né? Então, temos que também levar em conta que a autoridade com relação a qualquer censura está na razão da autoridade moral de quem está falando, orientando a pessoa. Se ela não tem autoridade moral, não vai servir. Eu tenho a teoria, eu li, você não pode fazer assim. A pessoa vira e fala, e você? Faz? E eu vou dizer, faço. Então por que você está me alertando? Corrija você mesmo, né? Então o que legitima uma censura, vamos dizer, né? Não é bem censura, uma orientação a alguém, é o nosso exemplo de vida. Se o nosso exemplo não condiz com aquela orientação que eu estou passando para o outro, é nulo. Eu estou hipócrita, sou hipócrita, né? E com relação a Jesus, nesse episódio, por exemplo, né, e em todos os outros, mas nesse episódio da mulher adúltera, a censura com relação a Jesus, Jesus censurando a mulher, pela condição moral de Jesus, a gente vai dizer, então era possível, ele poderia ter censurado a mulher, porque a conduta moral dele é irretocável. Só que a condição moral de Jesus é realmente irretocável, tão grandiosa, a ponto dele jamais condenar alguém, sempre orientar. Jesus não faria uma demonstração àquela mulher, nunca. Agora, orientou no momento certo entre ele e ela. Vá e não erres mais, né? Então ele está nos ensinando. E aí uma pergunta. Se fôssemos nós que estivéssemos ali naquele episódio, né, há 2000 anos atrás, naquela praça, aquela mulher sendo jogada nos pés de Jesus, Jesus conversando com ela e dizendo, né, olha, quem nunca errou atire a primeira pedra, tal. Todo mundo vai embora. Qual seria o nosso comportamento? Será que nós teríamos entendido o que Jesus fez? Será que faríamos um esforço para entender o que Jesus fez? Possivelmente não, né? Ainda mais se fôssemos judeus rigorosos, seguidores de uma lei centenar, milenar, né? Então seria um pouquinho complicado. Se para nós, hoje não, século XXI, a gente já analisa coisa diferente. Eu estou falando lá há 2000 anos. E há 2000 anos, quanto aos discípulos que estavam ali, né?
que já estavam seguindo Jesus há 3 anos praticamente, porque esse episódio acontece quase que no finalzinho dos 3 anos em que Jesus distribuiu o Evangelho. E com relação a eles teriam entendido o que Jesus fez? Não. No primeiro momento, não, né? Porque eles estavam em fase de aprendizado com Jesus. Há 3 anos, sim, e 3 anos é pouco. Mas ao lado de Jesus, é pouco. Por quê? Eles tinham sido seguidores da lei de Moisés ao longo de toda a vida deles. E a mudança, mesmo com Jesus ao lado, deveria ser na possibilidade de cada um deles, né? Apesar do mestre estar junto. Então nós vamos ver que naquele episódio da mulher adúltera, Pedro estava junto do mestre. Quando Jesus começa a conversar, todo esse episódio, e termina conversando com a mulher. Vai, não erre mais. Nós vamos ver que ele, Pedro, não teria concordado com a forma em que a situação foi conduzida por Jesus. Pedro não teria concordado. Por quê? Porque nele ainda estava o ranço daquela lei dura, a lei mosaica. Tem que apedrejar Jesus. E aí, como é que vai ficar? Então, Pedro, analisava, raciocinava, tudo de acordo ainda com que foi a vida inteira seguidor das leis. E agora, como é que fica? Estava ali um episódio bom para ele ver se a mudança tinha realmente se processado nele, mas ali ainda não tinha processado nele, né? Nesse episódio, Pedro condenava alguém desconhecido. Nós vamos ver. Eu vou ler em seguida, mas nesse episódio que nós vamos ler, Pedro iria condenar uma outra pessoa que não a mulher adúltera, né? A mulher, contudo, né? Quando o culpado verdadeiro seria um homem e não a mulher. Só que esse homem era alguém próximo dele, Pedro. Alguém de um relacionamento próximo com ele. E aí as coisas mudam. Ele queria condenar a mulher. Aí surge uma situação diferente. Ele diz, bom, então tudo bem. Então vamos procurar o homem. E na hora de condenar o homem, era alguém muito próximo. E aí? Como é que fica? Apontar um dedo para o estranho, exigir uma pena de morte para um estranho, às vezes pode ser fácil para muitos. Mas se o estranho for o seu próprio filho, ele quer que não tenha essa pena, né? Então vamos ver o que aconteceu, né? Em seguida aquele acontecimento, quando a mulher vai embora, Jesus diz, vá e não tornes a errar. Estava ali Jesus e Pedro, um diálogo entre os dois, logo em seguida aquele episódio. Vamos lá. Finda a cena brutal em que o povo pretendia lapidar a mulher infeliz na praça pública, Pedro, que seguia o Senhor de perto, interpelou-o zelosamente. Mestre, desculpando os erros das mulheres que fogem ao ministério do lar, não estaremos oferecendo apoio à devassidão? Abrir os braços no espetáculo deprimente que acabamos de ver não será proteger o pecado? Pedro não estava concordando com nada. Jesus meditou e respondeu, Simão, seremos sempre julgados pela medida com que julgarmos os nossos semelhantes. E Pedro, irritado, sim, compreendo a caridade que nos deve afastar dos juízos errôneos. Mas porventura conseguiremos viver sem discernir? Falava Pedro. Uma pecadora trazida ao apedrejamento não perturbará a tranquilidade das famílias?
não representará um quadro de lama para as crianças e para os jovens, insistia Pedro, né? Não será uma excitação à prática do mal. Ante as duras interrogações, o Messias observou sereno. Pedro, quem poderá examinar agora o acontecimento em toda a extensão dele? Sabemos acaso, Pedro, quantas lágrimas terá vertido essa desventurada mulher até a queda fatal no grande infortúnio? Como foi a vida dela? Você não sabe, Pedro. Quem terá dado a esse pobre coração feminino o primeiro impulso para o despenhadeiro? Quem forçou essa mulher pela primeira vez a cair nesse despenhadeiro? E quem sabe, Pedro, essa desditosa irmã terá sido arrastada à loucura, atendendo a desesperadoras necessidades. O discípulo, Pedro, contudo, no propósito de exalçar a justiça, acrescentou: de qualquer modo, a corrigenda é inadiável imperativo. Se ela nos merece compaixão e bondade, há então, noutros setores, o culpado ou os culpados que precisamos punir. Então, já que tem que ter caridade com a mulher, nós temos que achar quem provocou o problema, o homem, né? Quem terá provocado a cena desagradável a que assistimos? Insistia Pedro. Geralmente as mulheres desse naipe, olha onde ele coloca a mulher, né? Geralmente as mulheres desse naipe são reservadas e fogem à multidão. Que motivos teriam trazido essa infeliz ao clamor da praça? Então Pedro, que não concordava com Jesus da maneira como ele falou com a mulher, ele agora mudou o ponto de vista. Tudo bem, então a mulher, vamos perdoar, vamos não matar a mulher, vamos procurar quem provocou isso, o homem. Jesus sorriu complacente, né? Ele tinha domínio de tudo, que maravilha, e tornou: quem sabe a pobrezinha andaria à procura de assistência. O pescador de Cafarnaum, que é Pedro, acentuou contrariado: o responsável devia expiar semelhante delito. Sou contra a desordem e na gritaria que presenciamos estou convencido de que o cárcere e os açoites deveriam funcionar. Então vamos pegar o homem e vamos bater, espancar. Nesse ponto do entendimento, nesse diálogo entre Jesus e Pedro, uma velha mendiga que ouvia a conversação entre os dois, caminhando vagarosamente, quase junto deles, exclamou para Pedro, porque ela viu Pedro exaltado, né? Então, exclamou para Pedro, que ficou surpreendido. Galileu bondoso, falou a velhinha, herdeiro da fé vitoriosa de nossos pais, graças sejam dadas a Deus, nosso poderoso Senhor. A mulher queria ser apedrejada, a velhinha falando, é filha de minha irmã, paralítica e cega. Moramos nas vizinhanças e vínhamos ao mercado em busca de alimento. Abeirávamos-nos daqui quando fomos assaltadas por um rapaz que, depois de repelido por ela, minha sobrinha, em luta corpo a corpo com a minha sobrinha, saiu a indicá-la ao povo para lapidação. Simplesmente porque minha infeliz sobrinha, digna de melhor sorte, não tem tido até hoje uma vida regular. Então, ia ser, né, uma vingança do rapaz que foi dominado pela mocinha. Então vou lá e vou dizer que você foi pego em adultério. Continua a velhinha. Ambas estamos feridas e com dificuldade voltaremos para casa. Se é possível, falando para Pedro, Galileu generoso,
restabelece a verdade e faz a justiça. E aí Pedro fala: e onde está esse miserável? Enérgico, né? Na frente de Jesus, que o seguia bondoso. Onde está esse miserável? Ali, informou a velhinha, com o júbilo de uma criança reconduzida repentinamente à alegria. Ali, e apontou uma casa de peregrinos, para onde Pedro se dirigiu, acompanhado de Jesus, que observava sereno. Essa casa ficaria ao lado de uma estradinha, onde os peregrinos, ao passarem por ali, descansavam naquela casa. E Pedro foi rapidamente, fuzilando, e Jesus foi atrás. Por trás de antiga porta, escondia-se um homem, trêmulo, de vergonha. Pedro avançou de punhos cerrados, mas, em breves segundos, estacou, parou, pálido, abatido. O autor da cena triste, aquele ataque à mocinha e à sua tia, era Efraim, filho de Jafar, pupilo de sua sogra e comensal de sua própria casa. Seguira o Messias, Jesus, com piedosa atitude, mas Pedro bem reconhecia agora que o irmão adotivo, que era o rapaz, irmão adotivo de sua mulher, guardava intenção diferente. O criminoso era o irmão adotivo da sua mulher. Angustiado, em lágrimas de cólera e amargura, Simão Pedro adiantou-se para Jesus, à maneira do menino necessitado de proteção. Olha como mudou, do menino necessitado de proteção, e bradou: Mestre, o que fazer? Jesus, porém, acolheu-o amorosamente nos braços e murmurou: Pedro, não julguemos para não sermos julgados. Aprendamos, contudo, a discernir. Que história, né? Isso nos foi trazido pelo espírito Humberto de Campos, irmão X. Está num livro chamado Contos e Apólogos. Maravilhosa essa história, que é a sequência daquela que está narrada nos evangelhos, né? Quando levaram a mulher para ser lapidada. E essa história agora contada, ela vem e complementa aquilo que havia acontecido, né? Então, para pensarmos um pouco, para analisarmos, porque Jesus nos deixa sempre tantos ensinamentos e às vezes a gente não para raciocinar, para avaliar. Então, nós vamos ver uma parábola que fala exatamente disso, que nós precisamos ler, raciocinar, estudar e colocar em prática, né? Está, quem quiser depois procurar, anota, está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 21 até o 35. E diz assim: Então Pedro, sempre Pedro, né? Então Pedro, aproximando-se de Jesus, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Quantas vezes? Até 7 vezes? Jesus lhe disse: Não te digo que é até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. A gente, né, quando não está muito afim de perdoar, 70 vezes 7, 490, a partir do 491 eu chuto a barraca, né? E não é isso não. 70 vezes 7 vezes era uma expressão da época que significava sempre. Não é 490, sempre.
perdoe 70 vezes, 7 vezes, vai embora. Vai perdoando sempre. Então, por isso, o reino dos céus, nessa parábola, pode se comparar a um certo rei, Jesus falando, que quis fazer contas com os seus servos. Chamando os servos, opa, como é que está aí as contas, como é que está a situação? E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um servo que lhe devia 10.000 talentos. Era muito dinheiro, muito dinheiro. Não tinha como pagar, 10.000 talentos. E não tendo, portanto, o servo como o pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher, seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinham, para que a dívida se lhe pagasse. Você não pode pagar? Vou vender você, tua mulher, teus filhos e pegar o dinheiro para quitar a dívida. Então, aquele servo, prostrando-se, reverenciava o Senhor, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e eu tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou, aquele servo e perdoou-lhe a dívida. Nem postergou, perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, esse servo que teve a dívida perdoada, que quase foi vendido, saindo esse servo dali, da frente do seu senhor, encontrou um dos seus conservos. Então, uma outra pessoa que lhe devia 100 dinheiros. Comparado com os talentos que ele devia, 100 dinheiros era nada, E lançando ele, esse servo que foi liberado, foi perdoado, lançando mão do seu amigo, dizia: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, que devia para ele, o servo, prostrando-se aos seus pés, rogava dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei, falando exatamente o que ele havia falado ao Senhor, Ele, o servo, porém, não quis. Antes, foi trancá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os outros conservos, os outros amigos, o que acontecia, ficaram muito tristes com aquilo. E foram declarar ao Senhor, o dono, tudo o que se passara. Então o Senhor chamou aquele servo que havia sido anistiado, chamou-o à sua presença e disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que ele devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Aí nós vamos parar um pouquinho para entender as coisas são figuradas, Então não se deve levar exatamente ao pé da letra. Sobretudo o final dessa parábola, quando Jesus diz: assim vos fará também meu Pai Celestial, ou seja, trancar até pagar o último ceitil, o último centavo. Então, nós sabemos que o Pai, ele não age de maneira bruta, não tranca, não condena, não manda para o inferno, não faz nada, não existe isso. O Pai nos compreende, o Pai nos ama, e o Pai espera que cada um de nós comece a trilhar caminhos cada vez melhores. Então, o Pai Celestial fará assim, não é exatamente assim, não é trancar. Quando nós cometemos falhas, por exemplo, não perdoamos o irmão,
O irmão fez algo ruim para nós, eu não o perdoei. Nós criamos entre nós um clima ruim, né? Uma situação de dor. Estamos amarrados de uma forma negativa, um ao outro, em razão do ódio, da ideia de vingança, da mágoa, ressentimento, tudo isso são coisas que unem esses espíritos de uma maneira negativa e que em algum momento precisará ser corrigido. Essa ligação fluídica negativa entre os dois não está só vinculada enquanto eles estão na carne. Não. Um pode ir embora, o outro pode permanecer aqui, continuará sempre existindo um vínculo, né? Daí surge, por exemplo, situações de obsessão. Um espírito querendo prejudicar o outro que está encarnado, né? E o encarnado muitas vezes prejudicando o outro que está do outro lado, falando mal, difamando, seja o que for. Então, a partida de um não significa que se perdeu esse elo ruim. E quando os dois estão do outro lado, também são dois bicudos que não se beijam, né? É preciso corrigir. Corrigir como? Há uma situação terrível, são inimigos. Nada como a reencarnação. A reencarnação que aproxima. De repente, um não suporta estar ao lado do outro. E de repente um vem, encarna, é só um exemplo, encarna e daqui a pouco ele está na condição de pai, esperando um filho. Vem o filho. Aquele espírito lá, quando os dois não conseguiam chegar perto, se odiavam, ficavam à distância, tramando coisas ruins entre eles. Agora, numa condição onde um encarnou, é pai, recebe o outro como filho, não tem lugar mais próximo do que o colo. Porque é um abraço constante. Diz que o abraço, eu entendo assim também, é o gesto mais bonito entre duas pessoas. Porque é o momento em que dois corações se conversam em silêncio. De repente nós temos os dois inimigos, um carregando o outro no colo e dando a própria vida por ele, se preciso for. Deus é maravilhoso. Deus é justo. Deus é bom. Ele não pune. Ele nos dá oportunidades. Como é lindo isso. Então vamos pensar. Melhor do que ter dois bicudos que não se beijam, a gente se aproximar agora. Por isso que ele disse: reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho. Se aproxime do teu inimigo. Quando o teu inimigo está próximo, que você consegue conversar, olhar, as coisas melhoram. E aí ele diz: olha, se ele te pedir, teu inimigo, te pedir para que você ande 1 milha, ande 2, falou Jesus. Olha a sabedoria. Se o teu inimigo te força a andar 1 milha, ande 2. Por quê? Porque você terá o dobro de tempo para ganhar o teu inimigo, conversar com ele, pedir perdão, instruir naquilo que você sabe. É assim que vamos removendo as inimizades. Melhor que dois bicudos que não se beijam estarem brigando até do outro lado, é melhor que esses dois bicudos aprendam a conviver aqui. Combinado? Então pensemos bem nisso, hein? Vamos pensar muito bem, porque todo ensinamento de Jesus é maravilhoso. Nos traz oportunidade de ter uma vida melhor, inclusive material, melhor, mas uma vida espiritual aqui encarnado, melhor, e uma vida espiritual desencarnado, melhor também. Porque levaremos para o outro lado os tesouros que conquistamos aqui dentro. Por exemplo, um tesouro chamado perdão.
Combinado? Então vamos encerrar com a prece sempre, né? Pedindo então que fechemos os olhos. E agradecendo sempre a Jesus, nosso Mestre Maior, pelos ensinamentos. Tantos são os ensinamentos que Ele nos deixa, que nós teríamos capacidade de modificar tanta coisa na nossa vida. Mas pena que, às vezes, modificamos tão pouco, diante daquilo que poderíamos modificar. Por quê? Porque não nos empenhamos como deveríamos nos empenhar. Não pensamos tanto, não analisamos tanto as mensagens do Mestre e não aplicamos em nossa vida como deveríamos aplicar. Por isso que, às vezes, nós somos um dos dois bicudos que não se beijam. Então que Jesus nos oriente sempre, que nós nos esforcemos sempre e que consigamos sempre ser melhores. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos, né, que estiveram conosco hoje, que nos acompanharam, tiveram a paciência de nos acompanhar. Semana que vem estaremos juntos de novo. Nós temos aí o velho amigo Almeida, Tadeu Flagler, é isso? Fegler. Boa noite, Tadeu. Acho que é a primeira vez, né? Muito obrigado, Tadeu. Temos aí Ronaldo Durães, é isso? Áurea Manara, Sandra, tudo bom, Sandra? Maria Gelsi, quem mais? Flávia Paparelli, tem mais gente aqui. Tem mais gente? Vera, tudo bom, Vera? Formiga Alves, Suzy Salai, é isso? Vieira Caos, Lucinete, Ela Garage, Vanessa, né? Todos vocês. Maria Leone, tá aí, tanta gente. Então, muito obrigado a todos vocês. Um grande abraço. Obrigado pela paciência. Na próxima semana, se Deus quiser, novamente juntos. Tá bom? Tchau, pessoal. Até sexta. Obrigado, viu? Tchau.